Olá, eu sou a Dani do Belezura Atelier. No passo a passo anterior, nós fizemos um bloco de patchwork em 3D. Nós montamos um painel, certo? Então ficou faltando a finalização desse painel. É o que nós vamos fazer hoje. Então, bora fazer? Vamos à montagem? Primeiro eu vou pegar os blocos e emendar de 2 em 2, sempre respeitando a margem de costura, que é 1/4 de polegadas. Eu vou deixar as costuras abertas e depois vou costurar de 2 em 2 até completar 6, porque meu painel tem 6 linhas e 6 colunas. Eu vou fazer isso para todas as partes. Depois eu vou obter a tira de 6. Então, eu vou emendar essas tiras, são 6 tiras, respeitando a posição dos blocos. É nessa etapa que devemos tomar mais cuidado com o posicionamento, porque tem o encontro dos bicos do bloco, né? Então, aqui eu tenho que alfinetar bem e travar ele na posição. Eu vou ter que encontrar os biquinhos primeiro com o alfinete e depois eu travo essa posição. E eu vou usar alfinetes bem fininhos, porque eu não vou retirar esses alfinetes, para não sair da posição o bloco. E vou fazer isso para todas as junções em todos os blocos. Aqui eu emendei as faixas de 2 em 2, agora eu vou emendar entre elas para completar o painel, até ficar 6 linhas, né? Sempre da mesma forma, fazendo coincidir os bicos do bloco, travando bem com os alfinetes. Pronto, aqui está o painel terminado. Agora, a próxima etapa é colocar as bordas com canto mitrado. Depois de montado esse painel, prestando sempre atenção na posição dos bloquinhos aqui, das partes, tá? Elas sempre vão estar na mesma direção. Sempre colocando o cinza aqui em cima e o preto embaixo, tá? Então, nós vamos colocar aqui as bordas. Então, para cada borda, nós vamos recortar uma faixa de uma cor. Então, aqui, nós vamos colocar a borda cinza, porque está perto do cinza. Aqui, o cinza mais claro. Essa parte aqui, nós vamos colocar borda branca. E aqui embaixo, aqui na parte de baixo, nós vamos colocar a preta. Sempre seguindo as cores correspondentes. Como esse bloco está enviesado, então aqui estica, tá? Nós não podemos ficar manuseando muito. Então, nós vamos medir quanto deu o tamanho final. Tá dando 24 polegadas e 1/4. Eu vou medir no outro sentido aqui também. Deu igual, 24 polegadas e 1/4, tá? Então, nós vamos cortar a margem, aqui a borda, já no tamanho certo. Então, nós vamos colocar 24 polegadas e 1/4 mais 6 polegadas, que é 3 polegadas para cada lado. Vai ficar com 30 polegadas e 1/4. Tá? Então, a gente vai cortar com 30 polegadas e 1/4 todas as tiras e vamos já cortar os 45 graus. Esse daqui eu vou mostrar passo a passo como é que corta essa tira. Então, eu vou cortar
Vou cortar com 30 polegadas e 1/4, então vou colocar aqui no 15 e 1/8, porque ela tá dobrada, tá? Aqui, então eu corto aqui na medida certa. E aí eu vou pegar o ângulo de 45 graus da régua, vou colocar bem na pontinha. Ó, aqui tá o ângulo de 45 graus e tá bem na pontinha da tira. Então, eu vou tirar essa parte. Ele vai dar exatos 3 polegadas essa parte aqui que eu retiro, tá? Então, aqui tá certo. Agora eu vou marcar aqui, 1/4. Um quarto para cada lado aqui, ó, até onde eu tenho que costurar. Aqui, ó. Então, marquei aqui, aqui e aqui. Então, eu fiquei com esse ponto aqui. Vou fazer isso para todas as partes. Então, vou marcar 1/4 e 1/4 aqui. Vou fazer isso em todas. Agora eu vou posicionar as tiras, né? Então, eu vou colocar cada tira correspondente à cor. Aqui eu tô com cinza escuro. Então, eu vou posicionar a tira cinza escuro no lugar e vou fazer as marcações. No trabalho, eu vou marcar 1/4 de polegada, que é a margem de costura. Então, eu vou obter o ponto que eu devo parar a costura, né? E na tira de cima também eu marquei a margem de costura, então eu vou fazer coincidir este ponto e alfineto bem. Eu vou fazer isso por os dois lados e depois distribuir o tecido ao longo do trabalho. Agora eu vou costurar esta face, lembrando que eu tenho a marcação do início e do final da costura. E vou costurar com a tira virada para baixo, porque não preciso me preocupar com as costuras, né? E vou fazer isso para os dois lados opostos. Agora eu vou vincar para lá. Agora, vamos fazer essa face. Aqui, então, é o preto. Então, eu vou colocar o preto aqui. Aí, eu tenho que fazer coincidir essa costura com aquela. E aqui também. E aí, eu coloco aqui. Bom, agora eu vou passar a costura também da marcação de um lado até o outro lado. E depois é só emendar aqui o canto mitrado, tá? Então, eu vou costurar agora. Costurei. Agora eu vou
jogar para o lado. O outro lado também. Agora eu vou juntar aqui as bordas e vou costurar com o pé de máquina, tá? Vou costurar aqui, tá? Eu vou começar por aqui e vou até ali a marcação. Costurei, tá? Aí eu vou abrir essa costura. Quando eu for passar ferro, eu vou colocar aqui uma entretela de malha, um pedacinho para fixar aqui, tá? Aí segura todo esse canto. Aí eu verifico aqui. Aí a continuação da linha aqui. Então, agora que eu vi que tá tudo certo, eu vou cortar esse excesso de linha, que eu sempre deixo linha sobrando, né? E aí, na hora de passar, eu vou colocar a entretela aqui de malha, tá? Eu vou fazer isso em todos os cantos. Aqui já fiz os cantos mitrados, tá? Agora falta passar ferro. Então, o canto mitrado, como ele está na diagonal, enviesado, na hora que eu for passar ferro direitinho, eu vou arrumar aqui, eu vou colar essa entretela é entretela de malha, tá? Ela tem cola de um lado e do outro é mais lisinho. Bem fininha essa entretela. Então, aí eu vou colar aqui para segurar um pouco esse canto, para não deformar. Já costurei todos os cantos, passei a ferro, colei a entretela de malha para segurar o canto. Agora, os próximos passos. Nós vamos colocar a manta, o forro e fazer um quilting. Depois do quilting, nós vamos colocar o acabamento, que eu vou colocar um acabamento falso viés, mas vou colocar uma face de cada cor. E depois vamos colocar a etiqueta e a manga para finalizar. Aqui eu coloquei a manta, o forro. Aqui eu usei a manta já de 200, tá? E para fazer o quilting, eu usei quilting livre, porém eu usei aqui as linhas de referência, né, aqui, e fiz uma flor aqui. Só que eu passei a costura aqui no meio porque eu fui mudando as linhas, né? Então aqui usei linha branca. Aqui é cinza, o chumbo e aqui é preta. E aqui nesse barrado, eu dividi aqui no meio, né? Peguei essa linha aqui, fui dividindo e aí eu fui fazendo curvinhas, assim. E voltei do outro sentido, tá? E aqui no meio eu passei uma linha de 1/4 de polegada e enchi de bolinhas aqui. E aqui no canto eu fiz como se fosse uma folha. Certo? Com esse mesmo movimento aqui, que eu fiz aqui no meio.
tá? Agora, tá faltando colocar o acabamento. O acabamento, eu vou colocar, como eu coloquei aqui cada face de uma cor, então eu vou seguir o acabamento fazendo dessa forma, tá? Então nós vamos aprender esse tipo de acabamento. Então eu vou passar ferro agora para tirar essas linhas que eu marquei, né? Vou deixar ele bem certinho para a gente colocar o acabamento. Aqui para fazer as bordas, eu cortei uma tira de cada cor. Eu cortei na medida de 2,5 polegadas. Aí eu dobrei ela, passei a ferro, né? Aqui é o lado direito do tecido, fica para fora. E aí eu vou colocar a cor correspondente aqui nas bordas, tá? Então eu vou começar aqui com a branca. Aqui eu vou fazer uma marcação de onde eu vou começar a costurar. Eu deixo sobrar uma parte de tecido no início e vou começar no alfinete. Vou costurando até chegar ao outro lado. No outro lado, eu vou parar de costurar a um pezinho de máquina de distância antes de terminar o trabalho. E aqui eu deixo sobrar a tira também. Eu vou cortar a tira maior também. Então, olha, aqui eu comecei deixando um pedaço sem costurar e uma parte do tecido sobrando, tá? Aí eu costurei até essa borda aqui e eu parei 1/4 polegada antes de terminar a costura. E vou deixar tecido também. Então, aqui eu vou virar aqui 45 graus. E também vou deixar um pedaço de tecido sobrando, ó. Dessa forma. Vou pôr um alfinete aqui para segurar essa dobra. Então, aqui eu alfinetei. Agora eu vou vir com aqui é preto, tá? Eu vou vir com a tira preta. E vou começar aqui e vou deixar sobrar tecido também. Eu vou deixar um tanto de tecido ali, ó. Tá? Então, eu vou começar aqui desde o início. Vou costurar aqui por cima e vou até o final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou marcar 1/4 polegada e vou parar antes. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu comecei do início, deixando sobrar tecido. Deixando sobrar o tecido aqui, ó, dos dois lados. E fui costurando até aqui. Eu parei 1/4 polegada antes de terminar. E agora eu vou dobrar aqui. E vou deixar sobrar aqui. Dobrei aqui, deixo sobrar aqui e depois eu vou começar com a cinza. E vou fazer isso para todos os lados. No último, eu vou parar aqui na última tira com 1/4 polegadas, vou virar esse daqui, mesmo procedimento. Aí eu vou cortar aqui maior, tá?
prendo bem aqui. Aí eu vou vir com esse que eu comecei aqui, eu vou vir por cima. Aí eu vou terminar essa costura, certo? Agora, eu vou ver, aqui ó, eu tenho os dois tecidos aqui, certo? Eu vou ver por aqui, pelo outro lado, eu vou virar aqui. E vou passar uma costura bem rente aqui, ó. Aqui, ó, eu viro pro lado avesso e vou passar uma costura bem rente aqui. E depois eu vou cortar o excesso. E vou cortar essa pontinha aqui para não ficar muito cheia, tá? Então, vamos lá. Eu vou costurar bem rente aqui primeiro. Aqui, ó. Costurei bem rente aqui. Agora eu vou cortar esse excesso de tecido. Deixo uma margem bem pequenininha aqui, ó. Dá pra ver? Bem pequenininho a margem. Cuidado para não cortar a linha, tá? E essa pontinha aqui eu posso cortar fora para não ficar muito grosso, porque como tem a costura aqui, que já vai ficar aqui, né? Então eu corto essa pontinha. Aí quando eu for virar, aí eu vou ficar com esse canto assim. Certo? A mesma coisa do outro viés, do falso viés, né? A dobra aqui desse lado tá para esse lado, então do lado avesso vai ficar para o outro lado. Então eu coloco aqui e viro aqui por cima, certo? Então vai ficar assim. Então eu vou fazer isso em todos os cantos agora. A finalização do falso viés eu vou fazer à mão. Só que antes eu coloquei aqui a etiqueta e a manga já. Posicionei. E agora eu vou fechar todo ele à mão. Tem um vídeo aqui no canal que explica como fazer. E esse é o resultado. Esse é o painel pronto, acabado. Já coloquei a manga, a etiqueta, tá tudo certinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Toda semana tem vídeo para você. Tchau e até a próxima!